A opinião firme e a análise dos fatos com precisão, com Narciso Machado. A política vive um momento de tensão muito grande. Os ânimos estão à flor da pele. Para todos os lados, as lideranças políticas estão se articulando para tentarem fortalecer os seus agrupamentos. Partidos são disputados numa verdadeira guerra de tapas para se fortalecer um grupo lá ou um grupo cá. O cenário de Sergipe começa a ficar mais claro. O candidato governista foi lançado, Fábio Mitidieri. Já havia sido lançado no ano passado o candidato do PT, Rogério Carvalho. Sexta-feira, amanhã, o PSDB, o Cidadania e o Podemos confirmam aliança e o nome de Alessandro Vieira para o governo. E, como já era esperado, o nome da delegada Daniele Garcia para o Senado. A expectativa agora é saber como o Cidadania vai lidar com a pré-candidatura que foi permitida e lançada de Adir Machado para o Senado. Há também cada vez mais consolidada a candidatura de Valmir de Francisquinho. Vejam, senhores, é preciso a gente fazer leitura dos passos que os políticos dão para a gente entender se eles estão realmente ou não blefando. E me parece que a análise de que Valmir esteve blefando durante esse tempo vai caindo por terra. A TV Atalaia tem feito uma sequência de entrevistas com os pré-candidatos ao governo de Sergipe. E quem será o entrevistado de hoje? Valmir de Francisquinho. Se ele vai a uma sequência de entrevistas de pré-candidatos, é porque já está mais do que consolidada a sua pré-candidatura. É o entendimento que fica para os bastidores da política. E vejam os senhores, vamos fazer memória de 2018. Belivaldo, quando começou, estava lá embaixo nas pesquisas. Era um nome ainda um tanto quanto desconhecido das diversas regiões do estado, apesar de já ter sido vice-governador, já está na sua segunda passagem por vice-governador, secretário de Estado da Educação, mas ainda não tinha a sua imagem consolidada de governante, de executivo. Todos lembram que Belivaldo foi para dentro do hospital de urgências, todos lembram que Belivaldo começou a fazer uma série de ações no interior do estado para tornar o seu nome conhecido e mais forte. Naquela época, Valadares Filho e Amorim era que lideravam as pesquisas. Fim do primeiro turno, Belivaldo em primeiro. E por que eu estou fazendo essa memória? Para lembrar que sempre, tradicionalmente, o candidato governista termina o primeiro turno em primeiro. Pela força do agrupamento. É o que tende a acontecer neste pleito novamente. Se permanecer a tendência das eleições anteriores, nós poderemos dizer que o candidato governista ele resguarda a sua vaga no segundo turno, principalmente quando você tem uma diversidade de campanhas. Se nós afunilássemos para apenas duas candidaturas fortes, nós poderíamos ter um resultado definido no primeiro turno. Com 4 candidaturas fortes, é praticamente impossível uma definição desse pleito já no primeiro turno, já na primeira etapa das eleições. Aí o ouvinte que acompanha a política vai dizer, olha, mas em 2002 nós tivemos uma candidatura governista que ficou fora do segundo turno. Mas é preciso lembrar que aquela era uma candidatura tampão. Parte do agrupamento do governo do estado já havia, de certa forma, migrado para a candidatura de José Eduardo Dutra do PT. E liderou no primeiro e no segundo turno um homem que já havia sido governador do estado, João Alves Filho. Nesta eleição nós temos apenas nomes novos.
que nunca disputaram o governo do Estado. Já disputaram outras eleições, já exerceram cargos, mas nunca disputaram o governo do Estado. Fábio Mitidieri, Rogério Carvalho, Alessandro Vieira, Valmir de Francisquinho. Esse é o desenho de momento. E a gente tem uma tendência por esse desenho de momento de trazer para Sergipe a polarização nacional. O que é que o agrupamento governista vai fazer? Vai surfar na sua posição política histórica de ter votado nos candidatos do PT. E Fábio, na sua imagem, resguarda isso. Quer os militantes do PT queiram, quer não, mas foi um deputado que foi coerente nesta aliança com o PT nacional. Inclusive, tendo votado contra o impeachment de Dilma. E o PSD de Sergipe já fez sinalizações de que quer a aliança nacional com Lula. Com esses outros dois nomes colocados no pleito, Rogério Carvalho e Valmir de Francisquinho, por mais que Valmir, que é do partido do presidente, não venha a fazer a defesa do presidente no Estado, por mais que Valmir não vá para esta campanha com um discurso político de defesa de Bolsonaro, que eu acredito que não vá, mas ele tem a simpatia da maioria dos eleitores de Bolsonaro em Sergipe. Você sente isso quando você analisa as postagens em redes sociais, quando você conversa com lideranças próximas a Bolsonaro. Fica claro que boa parte do eleitorado do presidente da República gostaria de votar em Valmir. Você terá de um lado Rogério Carvalho, você terá do outro Valmir de Francisquinho. É a polarização nacional vindo para a eleição local. Correndo por fora virá o senador Alessandro Vieira. E por que correndo por fora? Porque para Alessandro, esta é uma eleição plebiscitária. É a oportunidade de derrubar de vez a tese de que ele é um político desgastado e de levantar de vez a imagem do senador, caso ele tenha um bom desempenho, surpreenda e quem sabe até conquiste a vaga no segundo turno das eleições. Os petistas que estão me ouvindo nesse momento vão dizer, mas há a onda Lula. É verdade, há esse efeito que precisa se aguardar como é que ele vai impactar na eleição. Se impactar com força, é de Rogério a vaga no segundo turno das eleições. Se o agrupamento governista conseguir fazer dessa onda uma marolinha, que venha para a eleição com Lula com grande vantagem no Estado, mas o agrupamento governista mostrando ao eleitor que foi ele também defensor de Lula ao longo desse tempo, possa ser que este impacto não venha tão grande para a campanha de Rogério. A grande aposta é essa expectativa do poder do PT. Mas não pensem os senhores, e principalmente os eleitores do Nordeste precisam estar atentos a isso, de que o presidente Bolsonaro é carta fora do baralho. 25, 30% do eleitorado é uma fatia importantíssima. Como vai se comportar essa fatia? Vai migrar em sua maioria para Valmir? Se migrar, Valmir disputa a vaga no segundo turno. Se migrar, Valmir disputa a vaga no segundo turno. Candidatura de Valmir pode esvaziar a candidatura de Alessandro por total e pode ir para uma disputa ferrenha com a candidatura de Rogério Carvalho. A candidatura de Rogério puxa mais votos da candidatura de Fábio do que da candidatura de Valmir. O jogo está quase posto na mesa com estes jogadores.
Portanto, nós temos uma definição que vai se desenhando. E o que antes poderia não existir aqui em Sergipe, com todos mais ou menos unidos em torno da candidatura do ex-presidente Lula, passa a ter uma situação diferente com a entrada de Valmir de Francisquinho no jogo, que vai aglutinar forças lideradas ou próximas ao presidente Bolsonaro. E João Fontes, sinceramente, eu avalio que ainda é uma aventura pela instabilidade do PTB. E pelo histórico de participação de João Fontes nas últimas eleições. É preciso lembrar que depois de ter sido deputado federal, João concorreu ao governo de Sergipe, teve uma votação muito pequena naquele pleito. Inclusive ele já relatou que foi abandonado inclusive pelos próprios militantes do seu partido. E houve um momento em que ele ensaiou uma candidatura a vereador de Aracaju e recuou. Então, ainda não é um nome com força política. Vai ocupar o seu espaço, vai para o debate, deve criticar o lado A, o lado B, deve ocupar bem politicamente um espaço. Mas acho que pode aglutinar junto de si algumas lideranças da direita, lideranças próximas a Bolsonaro, mas sem fazer nenhum tipo de ameaça ao processo. O eleitorado de Bolsonaro ele tende a migrar com muito mais força para Valmir de Francisquinho. E aí nós vamos ver na real, quando o jogo efetivamente começar, como é que o eleitorado sergipano vai se comportar diante desta disputa. 3 últimas informações sobre o cenário da política. Jackson Barreto, hein? Tá no MDB, é aliado do governo, mas vai para o Encontro Nacional do PCdoB. Isso mesmo, Encontro Nacional do PCdoB. Partido que está na federação, que será formada com o PT, que tem um pré-candidato ao governo que é Rogério Carvalho. Dizem que o coração de Jackson está doido para tomar esta decisão de filiar-se ao PCdoB na expectativa de ser aceito pelo agrupamento de Rogério como candidato ao Senado. Ele diz apenas que é um momento de muito orgulho por estar sendo lembrado pelo PCdoB, mas que ainda não tomou uma decisão. O MDB continua disputado a tapa em Brasília, viu? Informação de que Rogério, que está lá, está se movimentando com força. A expectativa é que até amanhã possamos ter algum tipo de notícia. O atual presidente Sérgio Reis disse que não abre mão do partido e vai continuar firme, mostrando à direção nacional que o MDB pode voltar a ter um deputado federal. E reafirmou que aceita a presença de Fábio Henrique desde que o MDB permaneça no agrupamento governista, inclusive ele cedendo a presidência ao deputado federal Fábio Henrique. Por fim, a situação de Rodrigo Valadares, que está no PTB, mas perdeu a presidência, aguarda uma decisão do STF. Rodrigo Valadares, ele deve deixar o PTB. E ele vai caminhar junto com um grupo aí de pré-candidatos a deputado federal que ainda não definiram para que agremiação irão. Entre eles estão o Tiago de Joaldo, que esteve aqui no Jornal da Fã, que é lá da cidade de Itabaianinha. Ele deve ir junto com o Tiago e outros pré-candidatos para algum partido que os acolha numa chapa de candidatos a deputado federal, com a expectativa de que um deles consiga a vaga nesta eleição de 2022. Esses são fatos dos bastidores da política que você sempre acompanha aqui no Jornal da Fã. Lembrando que ontem, para aqueles que estão aguardando um rompimento entre Edivaldo e Fábio Mitidieri, ontem houve um encontro entre os dois que foi registrado nas redes sociais. Sem dúvida alguma, o assunto foi política. E olha,
Possibilidade de rompimento de Edivaldo existe? Na política, tudo sempre é possível. Há interlocutores de todos os lados tentando motivar Edivaldo a fazer isso. Há pessoas ligadas a Valmir de Francisquinho tentando incentivar Edivaldo a fazer uma aliança com Valmir. Há pessoas ligadas ao PT, levando a Edivaldo a mensagem, com a possibilidade de Edivaldo indicar o vice. Recebi ontem essa informação de um interlocutor. A possibilidade de Edivaldo indicar o vice de Rogério. Já estão buscando essa possibilidade, mas um vice do PDT? Não. Um vice da própria federação, viu? É, pessoa muito próxima ao prefeito Edivaldo Nogueira. São as cartas se mexendo. O grupo governista continua sem acreditar que o prefeito fará esta movimentação. Continua acreditando que contará com o apoio integral de Edivaldo Nogueira, apoio inclusive prometido durante a reunião do agrupamento governista. Faltam aí, nós estamos no dia 24, vamos até o dia 31, com mais 2 dias, nós temos então 9 dias. 9 dias. 9 dias de grande expectativa, de muita movimentação nos bastidores. E neste cenário, aquilo que é como dizem que essa frase foi dita por Magalhães Pinto. A política é como nuvem. Você olha agora, ela está em um determinado local. Daqui a pouco você olha de novo, ela não está mais lá. Já está mais na frente, já está atrás, enfim. Já está vindo uma outra nuvem carregada com tempestade. E o cenário vai se mexendo dentro das articulações de bastidor. Muitas vezes aquilo que se fala não é aquilo que está acontecendo no bastidor. E a gente precisa ter a atenção de observar a movimentação dos atores para entender direito este jogo que está sendo jogado na tentativa aí de todos os agrupamentos conquistarem força para a disputa do pleito de 2022. Eleições é aqui na Fan FM.